Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Hoje, quinta-feira, né? Não é isso? Dia 8/8 de 2024. Alguma data hoje? Não me lembro. Vamos falar aqui um pouco dessa declaração do Chiesa. Vamos falar dessa notícia que saiu ontem sobre o Kopp Miners rebelde lá na Atalanta, não querendo mais treinar. Sobre a declaração do Gasperini. Vamos falar sobre algumas situações, algumas patéticas e um pequeno desabafo. Eu tenho que falar com um pouco de calma, porque a gente perde às vezes. Tem coisas que irritam, né? Tem coisas que irritam. Então eu tenho alguma situação de mercado. Eu peço para que você então fique até o final do vídeo, né? É um vídeo muito quente, muito agitado esse dia de hoje. Então eu já peço para que você ative o sino do Finestra Bianconera, né? Para não perder as atualizações da Juventus, do mercado e, enfim, as notícias que acabam procedendo e sendo verdadeiras. Queria começar o vídeo dizendo o seguinte: os mais novos talvez não liguem para o que eu vou falar, talvez os mais velhos dêem mais importância, eu não sei, ou não, talvez o contrário. Primeiro recado é o seguinte: você que não gosta de uma Juventus tradicional, uma Juventus italiana, como era no início dos anos 80, sim, 40 anos atrás, esteja preparado. Porque se você não quer esse nacionalismo da Juventus com o seu país, esse patriotismo, vou abrir um parênteses, uma situação que ilustra bem a rivalidade com a Inter, desde os tempos do pós-guerra, para quem não sabe, a rivalidade com a Inter existe com o Milan, mas por que a Inter é o grande rival? Por que é chamado de derby da Itália? Todo mundo sabe que o rival da Inter é o Milan e o rival da Juventus é o Torino, derby della Mole. Mole é o símbolo da cidade de Turim, né, do museu, o Museu da Imagem e do Som. E o derby Milan e Inter é o derby da Madonnina, é a santinha que fica na Catedral de Milão. Mas por que o derby, então, do país, o derby de Itália é Inter e Juventus? Porque é uma rivalidade que transcende o regionalismo, né? Você tem torcedor da Juventus e da Inter em toda a Itália, assim como do Milan. Mas por que é mais forte com a Inter? Porque enquanto a Inter ela propaga, a partir do nome, uma coisa internacional, a Juventus é uma coisa extremamente nacional. Tá? Fecha parênteses, um dia a gente pode fazer um episódio explicando melhor sobre isso, senão a gente vai fugir do foco. Não gosto da palavra foco, mas é o que veio aqui à mente. Então, eu vou deixar a zebra aqui bem segurando a bandeira da Itália e vou adicionar aqui, ó, uma zebra um pouquinho menor, é o filhotinho, né, que está com seus olhos azuis. Ó. Você sabe qual é o novo patrocínio? E por que o seu olho é azul? Não vou falar. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma bandeirinha da Itália. Hoje eu vou ser muito chato. Pronto. Assim fica tudo em família. Então, quem não quer uma Juventus com aquele pensamento mais sólido, mais nacionalista, já pode trocar de time, já põe as barbas de molho, porque parece que uma luz, né, das minhas orações, né, começa a nascer na Juventus. Eu vou parar por aqui nessa situação, eu vou falar um pouco de mercado. O Milik, todo mundo viu que o Mota fez uma relação nos dois últimos jogos, no amistoso contra o Nuremberg, nos últimos 3 jogos contra o Brest e nesse jogo festivo, que vaiaram o Locatelli, né? Obrigado a todos que comentaram no canal, né? Todo mundo concordou comigo, não se vai o Locatelli naquela situação, mas todo mundo viu que o Thiago Motta fez uma lista de jogadores que não vão ser aproveitados na temporada, e realmente não vão ser aproveitados. O único que pode acabar ficando dessa lista aqui é o Milik, né? Por quê? Tem o apoio do Vlahovic, e porque a Juventus entende que se não conseguir trazer os 2 externos e trazer só um, o Milik teria que ficar, seria a solução caseira. Porque é lógico, por mais que a Juventus tente contratar todos os nomes que surgem no mercado,
nunca são todos os nomes. Se você surge no início do mercado com 6, 7 nomes, você contrata 3 ou 4. Isso é para qualquer time, até para o Real Madrid. Então, se ela não conseguir trazer os 2 externos, porque o que a gente sabe é um meia, um zagueiro e 2 externos, o que a gente sabe. Pode ser que tenha uma outra posição. Talvez venha só um externo, e aí o outro seria o próprio Milik. É o único que tem possibilidade de acabar ficando na Juventus. Então, é um time que vai começar o campeonato incompleto, mas calma, antes que alguém se descabele. Tá no previsto, tá dentro do que a Juventus preveu. Os primeiros 2 jogos com o time incompleto. E aí sim, na terceira partida contra a Roma, se não me engano, já ter a chegada de mais 2 jogadores. Ou melhor, ter jogadores disponíveis. Então, tá tudo dentro do planejado, tá? Não vou falar do Todibo, né? Todo mundo tá vendo as notícias aí. Mas o Milik é o cara que pode ficar. Porque o outro externo está entre o Galeno e o Nico Gonzalez. Nesse momento, hoje, dia 8/8/2004, que eu estou vendo aqui no meu monitor, o Galeno está um passo avante do Nico Gonzalez. Mas é um dos dois, não deve vir os dois. É um dos dois que viria para compor aí o lugar do Ken, do Moise Kean. E aí talvez o Milik acabe ficando. É o único. Por que eu falo que é o único? Porque ontem o Seu Chiesa fez uma gracinha no Instagram, colocou lá uma bolinha preta e uma bolinha branca. Eu não vou me estender muito sobre isso. Típico do jogador que quer jogar para a torcida, típico do jogador que está arquitetando uma saída e depois no futuro, se ele for para a Inter, ele vai dizer assim, olha lá, tá vendo? Porque hoje as pessoas, elas não dão importância, né? Elas não querem enxergar a realidade, elas vão falar o que sai na rede social. Saiu na rede social é verdade. Impressionante. Olha lá, e o Chiesa vai usar isso lá na frente. Falou, ó, eu queria ficar, tanto que fiz um post com as cores da Juventus, a Juventus que não me quis. E aí o torcedor bobinho, olha, a diretoria incompetente, o Giuntoli incompetente, perdemos o Chiesa para Roma, ou perdemos o Chiesa para a Inter. E aí ele vai usar isso, e tem torcedor bobinho que vai cair. Né? Olha, realmente, a prova que ele queria ficar na Juventus é que ele fez um post com as 2 bolinhas, uma preta e uma branca. Bom, não vou perder a paciência hoje. E aí o pai do Chiesa interveio nessa situação, querendo promover a paz entre ele e o Motta. Repito, é questão tática, não pessoal. E eu não sei o que o pai dele vai resolver nessa situação. E o que eu vou falar é o que um amigo meu ali na Itália falou. Chiesa, se você quer ficar na Juventus, você não precisa pedir para o teu papai intervir, nem para o teu agente. Vai lá, aceita os 5 milhões, né? E renova. Ponto final. Basta. Chega de falar do Chiesa. Essa é a minha opinião. E pode parar no Napoli, que o Conte está lá, enfim. Já falei muito desse cara. Atualização do Cop Miners. Juventus vai fazer uma oferta final, 50 milhões mais 5 de bônus. E aí eu retomo no início do vídeo que eu falei sobre o petit que o Cop Miners deu ontem, que ele não... Eu falei há um tempo atrás que ele estava pressionando a diretoria da Atalanta, né? Vou ser um pouco arrogante, não estou nem aí. Quando a gente fala, as pessoas não acreditam. Né? Precisa o Gasperini vir falar para as pessoas acreditarem. Né? Se o Gasperini está falando, acho que as pessoas vão acreditar. Que ele está pressionando a diretoria, que ele não quer mais treinar, que ele não quer mais ficar lá. Né? E aí é a diferença que serve de lição por Chiesa. Eu sempre falo que nos dias de hoje, antigamente não era assim. Se fosse nos dias de hoje, o Roberto Baggio não jamais teria vindo para a Juventus. Ele não queria sair da Fiorentina. Só que naquela época o dirigente vendia e o jogador tinha que ir. Ele era obrigado a ir. Hoje não. Hoje o poder de decisão do jogador é muito pesado. Por isso que o Calafiori, não é que a Juventus tomou o chapéu do Arsenal, é que o Calafiori, por 1,5 milhão a mais, preferiu ganhar esse 1,5 milhão a mais. Ponto. Porque ele tinha um acordo verbal com a Juventus. Né? Quem não tinha era o clube, o Bolonha. E é a mesma situação do Kopenhagen, mas aí eu vou dividir, não vou dividir a rede, né, como aquele programa famoso. Agora eu vou falar um monte, deixa eu ver se eu não esqueci nada, deixei para o final. Muito bem. Aqueles torcedores, e eu falo de um modo geral, tá? Não, eu tenho amigos aí, eu participo de 2 grupos de WhatsApp,
Um abraço pro pessoal do Boteco Bianconeiro e um abraço pro pessoal do Família Juventus de São Paulo. E só que as duas redes sociais, Facebook e Instagram, as minhas, é 90% italiano e 80% são torcedores da Juventus. Então eu uso isso aqui para desabafo. Se eu falar em italiano, tem 4 inscritos no canal, 4 que são italianos. Eu desabafo ali com eles no Facebook também, nos grupos também que eu participo de Facebook. Então isso aqui não é indireta para ninguém, tá? Não é indireta para ninguém, porque eu sei que tem amigos meus que gostam da Atalanta aqui no Brasil, mas pode servir para vocês também, tá? Continuem limpando o rabo da Atalanta, mas limpa bastante. Por exemplo, eu já não gosto da Atalanta, eu sempre brinco, falo que a Atalanta é o maior time nero-azzurro da Itália, lógico, porque eu tô cutucando a Inter. Mas eu já não gosto da Atalanta a partir das cores da Atalanta. Já começa daí. Se olha a camisa da Atalanta, lembra o quê? Segundo, vai ter o jogo aí Real Madrid-Atalanta, Supercopa, né, do campeão da Champions, do campeão da Recopa. Eu não vou parar para ver esse jogo, que não me interessa. Mas sim, eu tenho uma preferência. Tomara que o Real Madrid enfie 10. Tomara que o Endrick faça 5 gols. Tomara que o Mbappé faça 3 gols. E tomara que acabe 8-0 pro Real Madrid. E que o 8º gol seja de mão, roubado. Eu vou achar lindo, tá? Não me interessa. O Real Madrid é um grande time, é um rival da Juventus europeu. Eles falam isso, não é eu que falo. Eles, madrilenhos, falam isso, tá? Eu não quero saber de Atalanta, entendeu? Então, continuem limpando o rabo da Atalanta, porque essa brincadeira que o Copa Miners fez ontem e que deixou revoltado o Gasperini, fez alguns emocionados ali de Bérgamo pedir um recurso para entrar na UEFA e para entrar na FIFA, na UEFA, para dizer que a Juventus violou, como se fosse aliciar o jogador com esse tal desse pré-acordo. Porque o Gasperini falou nos microfones de um pré-acordo. Só que esse pré-acordo não é uma coisa oficial, é uma coisa palavrada, como era com o Calafiori. Só que bastou o Copa Miners dar esse piti para algumas pessoas, isso saiu numa rádio, se eu não me engano, lá de Bérgamo, ligadas à Atalanta, fazer um movimento para que se levante aí uma investigação, porque a Juventus teria violado, olha que patético, violado as leis, né, de negociação, enfim, de transações, porque assediado o jogador que está em contrato, porque a Atalanta sempre deixou claro que o jogador não estava no mercado, e por causa desse pré-acordo a Juventus infringiu e vão entrar com recurso aí com a Federação Italiana, que já tem o Gravina, que adora nós, e com a UEFA, que tem o Cefri. Olha que beleza. O que eu acho? Que isso aí é uma grande patifaria, não é uma coisa sólida, né? Mas isso vai acabar vazando em Gazeta dello Sport, vão fazer um carnaval, olá Juventus, olá, né? Não é ética, querendo tirar jogador que tem contrato, fazendo pré-acordo que não pode fazer. E aí as pessoas continuem lambendo o rabo da Atalanta. Vocês são patéticos. Continuem lambendo, né? Eu quero mais é que o Real Madrid enfie 10 na Atalanta. Não quero saber de Atalanta, né? Agora, o Copa Marius mostrou para o Chiesa, para o Calafiori, que o jogador tem poder de decisão, né? Visto esse pequeno furacão, esse pequeno tumulto que ele causou lá em Bérgamo e que deixou o Gasperini bravo, né? Eu até falei no último vídeo, se eu não me engano, que ele não seria liberado antes dessa final, né? E aí falei, se o cara machuca, aí o negócio não dá certo, quem vai querer um jogador machucado? É a mesma coisa quando você tá um jogador que você tá quase fechado, machuca, fica 5, 6 meses fora, a lesão é aquela lesão grave e o negócio é desfeito. Aconteceu com alguns times aqui no Brasil, se eu não me engano. E aí, se acontece uma coisa dessa, o Giuntoli é culpado, lógico, óbvio que o Giuntoli é culpado, né? A Atalanta não libera o cara, né? O cara se machuca, o negócio não dá certo, e aí a culpa é do Giuntoli, lógico, né? Então, eu termino os vídeos dizendo o seguinte, pedir para vocês o like no Finestra Bianconeira. Semana que vem eu vou anunciar uma grande novidade para todos os inscritos, né? Prometo que a semana que vem eu anuncio, né?
E vou terminar falando o seguinte, mais uma vez, né? O novo patrocinador tem a ver com o Giorgio Chiellini, né? Giorgio Chiellini, se vocês pegarem o vídeo que eu fiz aqui contra Salernitana, eu estava bravo porque a Juventus empatou com a Salernitana, e vocês vão ver que no final do vídeo eu estava tão puto que eu acabei falando da volta do Chiellini, só que eu falei que seria no final de julho, tudo bem, vai ser em setembro, mas tem a ver com o patrocinador futuro, e o Chiellini é italiano, foi capitão da Juventus, como outros nomes, como Gianluigi Buffon, que foi campeão do mundo com a Itália, que foi nosso capitão depois do Del Piero. Tudo isso tem a ver com o novo patrocinador, inclusive o Buffon. E não só isso, né? Dentro e fora de campo vai ser uma Juventus mais italiana, é o que eu posso falar nesse momento, eu não posso me estender mais do que isso, mas que será uma Juventus muito, muito, muito com cheiro de molho de tomate. Então, quem não gosta da cultura italiana, é bom começar a procurar outro time para torcer. Sempre Forza Juve fino alla fine. Se estão falando que o Todibo vai ser apresentado no final da semana, no início da semana, eu não vou falar mais nada. A gente se vê amanhã ou no sábado, tá certo? Boa noite a todos e Forza Juve. Ó, tradição.